Vamos começar com mais um episódio da série Atualiza TST. Hoje vamos falar da NR24 e a sua última atualização que ocorreu no dia 5 de setembro de 2022. Essa norma estabelece as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações, devendo o dimensionamento de todas as instalações regulamentadas por esta NR ter como base o número de trabalhadores usuários do turno com maior contingente dentro dos estabelecimentos. Portanto, essa norma vai falar de diferentes ambientes e das condições de conforto desses diferentes ambientes. Esses ambientes podem ser os banheiros, podem ser os refeitórios, os alojamentos, assim como pode tratar também das vestimentas dos trabalhadores e também do número de bebedores para oferecimento de água potável. As instalações sanitárias devem ser constituídas de bacias sanitárias sinfonadas com assento, tampo e lavatório. Somente as instalações masculinas podem ter os mictórios. Os mictórios devem ser dimensionados para os estabelecimentos anteriores a 23 de nove de 2019, de acordo com a redação da Portaria do Ministério do Trabalho, número 3.214. Já os mictórios, após 23 de nove de 2019, devem ser dimensionados na proporção de uma unidade para cada 20 trabalhadores ou fração. Isso segue até 100 trabalhadores. Acima de 100 trabalhadores, será uma unidade para cada 50 trabalhadores ou fração, no que exceder. No caso da data anterior a 23 de nove de 2019, não há menção em número de mictórios dentro da NR24, mas as empresas se espelhavam no caso da NR18, que estabelecia um mictório para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. A norma também estabelece a necessidade de outras situações relacionadas aos banheiros, como, por exemplo, a questão da limpeza, higiene e conservação que devem ser diários. Ainda dentro de banheiros, nós temos a presença dos lavatórios. É necessário, pelo menos, um lavatório para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, de acordo com a norma, no interior dos banheiros. Isso vai valer tanto para banheiros masculinos quanto para banheiros femininos. O número de lavatórios quando estiver à exposição de substâncias tóxicas e irritantes, aerodispersóides, materiais infectantes e poeiras deverá ser de 1 a cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. No caso das atividades laborais em que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides que impregnem a pele e roupas dos trabalhadores, deverá ser oferecido um chuveiro para cada grupo de 10 trabalhadores. Já no caso das atividades com contato com substâncias que provoquem deposições de poeiras que impregnem a pele e as roupas dos trabalhadores ou que exijam esforço físico ou submetidas a condições ambientais de calor intenso, deverá ser oferecido um chuveiro para cada grupo de 20 trabalhadores. A água do chuveiro deve ter a opção de quente e fria, tendo as dimensões estabelecidas conforme a NR24. Em relação às dimensões, as dimensões dos sanitários devem ser de 0,60 metros da latrina à porta e largura de 0,80 metros, lembrando que a dimensão desse espaço deve ser fechado e isolado para trabalhadores que vão atender às suas necessidades psicofisiológicas de forma individual. As dimensões dos chuveiros devem ser de 0,80 metros por 0,80 metros. Já os mictórios com calha coletiva deve ter uma largura mínima de 0,60 metros por trabalhador,
quando usado um anteparo de separação. Sem a presença do anteparo, deve ser de 0,80 metros. Os refeitórios. Os empregadores devem oferecer aos trabalhadores locais de trabalho higienizados e limpos, com assentos e mesas para a realização das atividades de almoço, janta, café da manhã, refeição em geral, durante os intervalos de trabalho, podendo estabelecer diferentes horários para o envio dos funcionários para esses locais onde será realizadas as refeições. Atenção que para as condições de higiene e limpeza deve-se levar em consideração o Código da Vigilância Sanitária do município. Esses refeitórios estarão sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária, além do Ministério do Trabalho e Emprego, naquilo que tange a NR24. Os refeitórios podem ser divididos em duas categorias, para os estabelecimentos com menos de 30 trabalhadores. Eles devem ser destinados ou adaptados a este fim, ser arejados e apresentar boas condições de conservação, limpeza e higiene, possuir assentos e mesas, balcões ou similares suficientes para todos os trabalhadores, meios para conservação e aquecimento das refeições, local e material para lavagem de utensílios usados na refeição, água potável e, para os refeitórios com um estabelecimento que tenha mais de 30 trabalhadores, ser destinados a este fim e fora da área de trabalho, ter pisos revestidos de material lavável e impermeável e ter paredes pintadas ou revestidas com material lavável e impermeável, além de possuir condições de conservação, limpeza e higiene. Possuir assentos e mesas com superfície com cobertura laváveis ou descartáveis, em número correspondente aos usuários que são atendidos nesses refeitórios. Dispor de meios para aquecimento das refeições, possuir lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local, atendendo aos requisitos estabelecidos para os lavatórios, ter água potável disponível, possuir um espaço para circulação de pessoas, ser ventilado para o exterior e com sistema de exaustão forçado, salvo em ambientes climatizados artificialmente. Possuir um recipiente com tampa para descarte de restos alimentares e descartáveis. Alojamentos. Segundo a NR24, o alojamento é o conjunto de espaços ou edificações composto de dormitório, instalações sanitárias, refeitório, áreas de vivência e local para lavagem e secagem de roupas, sob a responsabilidade do empregador para hospedagem temporária de trabalhadores. Conforme é estabelecido para todos os setores, os alojamentos devem ser mantidos em condições de conservação, higiene e limpeza, dispor de instalações sanitárias, respeitada a proporção de uma instalação sanitária com chuveiro para cada 10 trabalhadores hospedados ou fração, muito semelhante com o que ocorre para lavatórios no caso de exposição a substâncias tóxicas, e ser dotados de quartos separados por sexos. A distância máxima das instalações sanitárias para os alojamentos é de 50 metros, interligados com piso lavável e também cobertura para proteger os trabalhadores de chuvas. Número máximo de trabalhadores será de 8 por quarto. O conforto acústico e térmico deve ser levado em consideração nesses ambientes, e as dimensões dos quartos devem ser de, no mínimo, 3 metros quadrados por cama simples. Já para os beliches, deve ter, no mínimo, 4,50 metros quadrados por cama, tudo isso incluindo a área de circulação e de armários. Os beliches, em sua altura, devem ter proteção lateral
e escada de acesso. E os armários dos quartos devem ser dotados de sistema de trancamento e com dimensões compatíveis para a guarda de roupas e pertences pessoais do trabalhador, como enxoval de cama. É vedado o preparo de qualquer tipo de alimento dentro dos quartos, sendo que os locais das refeições devem seguir o que já foi estabelecido neste material. Os alojamentos devem dispor de locais e infraestrutura para lavagem e secagem de roupas pessoais dos alojados, ou ser fornecido serviço de lavanderia, sendo garantido a coleta de lixo diário, a lavagem de roupa e cama e a manutenção das instalações e renovação do vestuário de camas e colchões. A estrutura e o tamanho dos alojamentos devem respeitar o Código de Obras do município, exceto no caso de ausência desse Código de Obras, em que deve ser garantido o pé direito mínimo de 2,50 metros, exceto nos quartos de dormitórios com beliche, cuja medida mínima será de 3 metros. Vestimentas. O empregador, em relação às vestimentas, possui quase as mesmas responsabilidades do que em relação tendo que oferecer vestimentas compatíveis para o trabalho de acordo com as medidas dos trabalhadores e realizar a troca sempre que danificada. Quando as vestimentas tiverem o risco de contaminação por materiais infecto-contagiosos ou produtos químicos específicos, o empregador deverá realizar a higiene e a limpeza das vestimentas. Isso ocorre muito em hospitais. Não é obrigatório o fornecimento de vestimentas quando não houver esse padrão na empresa, mas será obrigatório em caso de risco de contaminação por materiais infecto-contagiosos. As vestimentas, por exemplo, podem ser estabelecidas em atividades que não é obrigatório a existência das vestimentas, mas como o empregador decidiu estabelecer um uniforme dentro do ambiente de trabalho, nesse caso será necessário que ele entregue as vestimentas que é o uniforme que ele estabeleceu, diferentemente dos equipamentos de proteção individuais que são obrigatórios o fornecimento. A água potável. Deve ser fornecido água potável para todos os trabalhadores nos locais de trabalho, sendo proibido o uso de copos coletivos, no mínimo um bebedouro para cada grupo de 50 trabalhadores. Essa água deverá ser analisada sua potabilidade de forma periódica. Todas as fiações elétricas do bebedouro deverão ser protegidas para evitar risco de incêndio por curto-circuito e até choques elétricos. Todas essas disposições vistas até aqui são basicamente as mesmas que são estabelecidas na NR18, que é a norma de obras na construção civil ou obras de engenharia. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tchau!